Ser pastor não é ostentar um título. Muita gente anda buscando títulos, até comprando no Brasil e no exterior. Ostentação de título. Ser pastor não é ostentar um título. Não é capacitar-se para uma profissão. Ser pastor não é entrar para uma confraria ou uma ordem para ostentar o título. Ser pastor é ocupar uma função que Paulo classificou como excelente, quando disse, e esse texto já foi citado aqui na leitura inicial, quem deseja o episcopado ou pastorado, excelente obra, serviço, deseja. Em primeiro lugar, queremos fazer a pergunta: o que é ser pastor? O apóstolo Paulo definiu o que é ser pastor usando duas figuras para mostrar os dois aspectos que definem a pessoa e a obra do pastor. Ele usou a figura de um navio e a figura de um depósito ou despensa. Ele disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, primeiro aspecto, e despenseiros, segundo aspecto, dos mistérios de Deus. Além disto, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. O primeiro aspecto é o de um navio. Mas como ele está falando ministro de Cristo, como é que a figura é de navio? É que a palavra que foi traduzida por ministro de Cristo significa serviçal, Euperetes, serviçal. Mas essa palavra tem uma raiz que dá o sentido de serviçal do remo, remador do navio do porão de baixo. O ministério hoje está querendo se colocar em grande parte, se não na totalidade, como homens superiores à igreja. E não são. São servos de Deus, portanto, são servos da igreja. A igreja que é o corpo de Cristo. Nós não temos um clero, nós não temos uma primazia de bispo sobre o rebanho. Pastor não manda, pastor não chefia, pastor não comanda, pastor não domina, pastor pastoreia. Na figura de Paulo, pastor, o ministro de Cristo, é aquele que senta no porão de baixo do navio antigo, movido a remo e vela. Tinha uma camada de remos longos em cima e no porão mais abaixo uma camada de remos curtos. Então, esses remadores de remo curto é que dão a partida no navio para que é o starter, para que é o motor de arranque. O navio está parado, estático, e então, para começar a se movimentar, aqueles remos curtos que dão a força, e depois que o navio está em movimento, então, os remadores de cima com remos longos mantêm a velocidade. Povo de Deus são esses remadores de remos longos. Paulo se colocou como o remador de baixo, aquele que dá o esforço para que o navio ande, se movimente. É claro, tanto remadores de baixo, de remos curtos, como remadores de remos longos, são orientados e dirigidos pelo timoneiro, que é quem dá a direção. O remador nem sabe a direção é o Espírito Santo quem dá. Nós somos, então, serviçais para dar movimento, impulso à Igreja de Cristo, que é o navio do reino de Deus. Portanto, o título pastor não é para uma ostentação, é um título de humildade consciente, simples, serviçal de Cristo.
A segunda figura é de despenseiro dos mistérios de Deus. É a figura de um depósito, ou de uma despensa. Um depósito de bens. Uma despensa, um depósito de bens. E o pastor, o ministro, é o despenseiro, ou seja, é aquele serviçal que administra, agora a figura é outra, administra os bens daquele depósito, que guarda e distribui. A função do despenseiro é guardar o mantimento e distribuir com equidade o mantimento. Então, o ministro de Deus é aquele que guarda o depósito dos mistérios de Deus, para que ele não se deteriore, para que ele não se misture com coisas estragadas que venham estragar o que está no depósito. E, ao mesmo tempo, ele distribui esses mistérios de Deus para a salvação dos perdidos e edificação dos salvos. É o despenseiro. São esses mistérios de Deus revelados que o pastor precisa distribuir com fidelidade. Importa que os despenseiros sejam achados fiéis, disse o apóstolo Paulo. Para fazer isto, para distribuir e guardar os mistérios de Deus com fidelidade, é preciso que o pastor tenha as seguintes qualidades. Em primeiro lugar, ele precisa ter cuidado para não amar o presente século. O apóstolo Paulo se refere a um discípulo que era seu companheiro e auxiliar dele, chamado Demas. Ele diz na primeira carta a Timóteo, ele diz o seguinte: Demas me abandonou, amando o presente século. Esse obreiro chamado Demas passou a amar o presente século daquela época. Hoje nós temos o presente século, que é o nosso tempo. E está assim de ministros de Deus que se intitulam ministros de Deus e que se ostentam e compram títulos e querem enriquecer contas bancárias a qualquer custo e fazem do ministério uma profissão de enriquecimento. Então, essas pessoas estão amando o presente século, seguindo os rumos do presente século, do Deus Mamon, dos rumos do mundo. E Paulo, então, está dizendo: Demas me desamparou, amando o presente século. Então, em primeiro lugar, é preciso não amar o presente século. Em segundo lugar, é preciso conhecer o mais profundo que for possível os mistérios de Deus revelados nas Escrituras, para poder transmitir esses mistérios com fidelidade, para não pregar fábulas, para não pregar frivolidades, para não se encantar com pretensas ciências do mundo e, querendo ser um imitador de cultura, de ciência, passe a pregar psicologia, a pregar isto e a pregar aquilo, em vez de pregar a palavra de Deus. Precisa entender quais são os mistérios, saber interpretar esses mistérios, para pregar e explicar esses mistérios que levam à conversão como você foi levado à conversão, e que levam a pessoa a sentir e compreender a chamada de Deus para o ministério como você entendeu e sentiu a chamada de Deus, porque alguém foi pregando, distribuindo os mistérios de Deus com fidelidade.
além de ter consciência do que é o pastor, é preciso também que ele tenha a consciência do senhorio de Cristo e de plena submissão a Ele. Isso em segundo lugar, ter consciência do que é um pastor e ter consciência do senhorio de Cristo e submeter-se inteiramente a Ele. Apóstolo Paulo é o exemplo dessa submissão. Quando ele caiu por terra, vendo o Cristo fulgurante quando viajava para Damasco, ele levantou o rosto na direção da voz de Cristo e perguntou: que queres, Senhor, que eu faça? E a partir desse momento ele só fez o que Deus mostrava a ele que era a sua vontade. Quis pregar na Bitínia uma vez, Deus impediu, ele desistiu. Quis pregar na Mísia, foi impedido, ele desistiu. E ficou sem saber para onde ir na obra missionária. Então Deus falou a ele, através do moço, na visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente ele viajou para a Macedônia. Paulo seguia sempre as ordens de Cristo. O grande pregador Peter Marshall, o escocês, que chegou a ser pregador oficial, capelão do Senado norte-americano, dizia: eu cumpro sempre ordens lacradas de Deus. É como se ele recebesse um envelope com ordem lacrada, abria, via a ordem de Deus e ia fazer o que Deus está mandando. Nem sempre o caminho que o pastor quer é o caminho de Deus, que Deus quer. Por isso o pastor precisa ser desprendido das concupiscências deste mundo, sem ganância de carreira rendosa, sem orgulho de ostentação de posição. Deus diz aos seus servos: eu te mostrarei o caminho que deves seguir, eu te mostrarei pelos meus olhos. Salmo 32, versículo 8. Finalmente, terceira consideração: o pastor precisa, além da consciência de sua natureza e missão, e além de sua disposição de obedecer à orientação dada por Deus, o pastor precisa estar disposto a viver uma vida simples, que eu estou lendo pausado, hein? Viver uma vida simples, de limitações e sofrimentos, muitas vezes. Não que se busque o sofrimento, mas que não se murmure quando ele vem, nem se lastime quando ele vem. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu sei ter abundância, e também sei padecer necessidade. Posso todas as coisas, que suporto tanto uma coisa como outra, naquele que me fortalece. O pastor muitas vezes tem uma vida solitária e até de privações de certas coisas deste mundo. Evite essa voz da serpente de sonhar sonhos. O diabo criou um eufemismo agradável para substituir a palavra ganância. Em vez de dizer o que você ambiciona, você tem ganância por quê? Aí o diabo ensinou o povo e até o povo de Deus a dizer: o meu sonho. Isso não é sonho, é ganância, é concupiscência da carne. O pastor muitas vezes precisa sofrer privações e sofrimentos. O salmista diz, a propósito: eu sou como o pelicano no deserto. Salmos 102, verso 6. Imagine,
Pelicano é um pássaro enorme do mar. Um pelicano, o que faz num deserto? Como se alimentar? E como viver num deserto? Quem foi criado para viver no mar? Um pelicano no deserto. Pastor, às vezes, é um pelicano no deserto. Não reclama. Não murmura. Suporta, porque Deus ampara. Parafraseando esse Salmo 102:6, o nosso grande poeta Castro Alves disse coisa semelhante lá nas experiências dele. Eu sou como a garça triste na beira do rio. Pastor, muitas vezes é uma garça triste na beira do rio. Observa uma garça branquinha parada, num pezinho só, encolhe o outro e fica parado olhando. Uma garça triste na beira do rio. Há períodos na vida do pastor assim, bem expressos esses períodos no salmista, que se comparou ao pelicano, e ao poeta brasileiro Castro Alves, que se comparou à garça triste, que é uma ave mais aqui do Brasil. Assim é o verdadeiro pastor. Se você puder ser tudo isto, você será um autêntico ministro de Cristo. Se puder. Deposite nele toda a sua fé. Descanse nele. Não ouça a voz da serpente. Não ouça os falsos profetas. E procedendo assim um dia, no alvorecer da verdadeira vida, você ouvirá: bem está, servo bom e fiel. Amém.